Tá. Ô Lucas, tem notícia do Pedro? Boa noite a todos. Segunda sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2021. Solicito a senhora primeira secretária vereadora Yara Marques Falavinha que proceda à chamada dos senhores vereadores. Adamastor. Presente. China. Presente. Kleber. Presente. Euclides. Presente. Beto. Guto. Presente. Osmar. Presente. Ricardo Cury. Presente. Leandro. Presente. Professor Vandão. Presente. E Yara Falavinha, presente. Verificado o quórum necessário e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. É com muito pesar que solicitamos 1 minuto de silêncio pelos falecimentos ocorridos do dia 1º de fevereiro até a presente data. Aurélio Felício. Kleber Jacopetti. Filomena Scalise Camargo. Mauro de Jesus. Antônio Ribeiro do Prado. Pedro Alves Bezerra. Abília de Oliveira de Maio. José Adilson Fazion. Ângelo Marcato. Luísa Ferreira Marcato. Às famílias enlutadas, as condolências desta casa. Solicito a senhora primeira secretária, vereadora Yara Marques Falavinha, que proceda à leitura da ata das sessões anteriores. Senhor presidente, Pois não, China? gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata, por entender que já é do conhecimento dos demais vereadores. Em discussão e em votação o requerimento da dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovada a dispensa. Em discussão e em votação a ata da sessão anterior. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado. Daremos início à leitura da matéria do expediente. Solicito a senhora primeira secretária, vereadora Yara Marques Falavinha, e o segundo secretário, vereador Osmar Nunes Pereira Júnior, que procedam à leitura da matéria. Balancetes. Ofício número 43/2021, de 9 de fevereiro de 2021, de autoria do presidente da Câmara Luiz Augusto Bortolotti Azevedo, que encaminha o balancete da receita e despesa da Câmara referente ao mês de janeiro de 2021. Colocado à disposição da comunidade por 30 dias. Projeto de lei do Executivo. Ofício número 2386/2021, de 2 de fevereiro de 2021, de autoria do prefeito César Henrique da Cunha Fiala, que encaminha em caráter de urgência projeto de lei número 001/2021. Projeto de lei número 001/2021, de 3 de fevereiro de 2021, de autoria do prefeito César Henrique da Cunha Fiala, que dispõe sobre precatórios de pequeno valor. Encaminha-se para as comissões permanentes, requerendo desde já o parecer do setor jurídico. Ofício número
2387/2021, de 3 de fevereiro de 2021, de autoria do prefeito César Henrique da Cunha Fiala, que encaminha de caráter de urgência projeto de lei número 002/2021. Projeto de lei número 002/2021, de 3 de fevereiro de 2021, de autoria do prefeito César Henrique da Cunha Fiala, que autoriza o chefe do executivo a abrir na contadoria do município de Pirajuí um crédito especial no valor de 880 mil reais. Encaminha-se para a ordem do dia. Ofício número 2388/2021, de 3 de fevereiro de 2021, de autoria do prefeito César Henrique da Cunha Fiala, que encaminha em caráter de urgência projeto de lei número 003/2021. Projeto de lei número 003/2021, de 3 de fevereiro de 2021, de autoria do prefeito César Henrique da Cunha Fiala, que autoriza o chefe do executivo a abrir na contadoria do município de Pirajuí um crédito especial no valor de 200 mil reais. Encaminha-se para a ordem do dia. Projeto de lei do Legislativo. Ofício sem número de 11 de fevereiro de 2021, de autoria do vereador Ademir José Alves, que encaminha e justificam o projeto de lei do Legislativo número 002/2021. Projeto de lei número 002/2021, de 11 de fevereiro de 2021, de autoria do vereador Ademir José Alves, que inclui nas festividades de aniversário de Pirajuí o passeio ciclístico. Encaminha-se para a ordem do dia. Projeto de decreto legislativo. Ofício sem número de 8 de fevereiro de 2021, de autoria dos vereadores Ricardo Cury e Yara Marques Falavinha, que encaminha e justifica o projeto de decreto número 001/2021. Projeto de decreto legislativo número 001/2021, de 8 de fevereiro de 2021, de autoria dos vereadores Ricardo Cury e Yara Marques Falavinha, que outorga título de honra ao mérito ao Dr. Marcelo Laneza Felício. Encaminha-se para a ordem do dia. Senhor presidente. Pois não, Ricardo. Lucas, eu não sei se mudou, se está amparado em lei, mas tem que ler no expediente, não na ordem do dia, Lucas. É isso, China? Então esse projeto do China tem que ser lido agora. Esse projeto meu e da Yara tem que ser lido agora, no expediente. Na hora da votação, na hora da matéria do dia, você vai lembrar nós o que está sendo votado e a gente vota. Então a hora da leitura é agora. Tudo bem. Senhor presidente, Pois não. pegando um gancho em relação ao projeto 006 de minha autoria, eu quero deixar aberto para os demais vereadores que venham somar junto a esse projeto, por entender que é um projeto de suma importância para todo mundo. Ok. Como já era de conhecimento de todos os projetos, então eu achei que não havia necessidade, mas então vamos ler então, Ricardo. Não, mas não é, sabe o que é? Entendi. A minha preocupação é o seguinte, alguém entrar na justiça e tentar anular o que a gente fez aqui porque ele não percorreu os trâmites legais. Tudo bem. É só isso. Mas como nós temos os pareceres jurídicos e é de conhecimento de todos, mas não tem problema, vamos ler então. Ademir José Alves, vereador da Câmara Municipal de Pirajuí, vem através desse apresentar o projeto de lei 001/2021, que tem por objetivo incluir nas festividades do aniversário de Pirajuí evento esportivo na área de ciclismo. Em nossa cidade, a cada dia que passa, há um grande aumento de pessoas aderindo à prática do ciclismo.
É comum ver diversos grupos de amigos e amigas, bem como de familiares, que praticam esse esporte, percorrendo diversos pontos de nossa cidade. Assim, muitos ciclistas sugeriram formalizar um dia para que houvesse um encontro de todos os ciclistas que se interessassem para poder percorrer um determinado trecho. Com isso, indicamos que tal passeio seja realizado nas comemorações do aniversário de Pirajuí. Cabe registrar a importância de fomentar a prática de atividades físicas, que além de lazer, proporcionam a melhoria na qualidade de vida e prevenção de doenças. Diante do exposto, este vereador decidiu por apresentar o referido projeto para que seja incluído nas festividades da nossa cidade este passeio ciclístico, embelezando ainda mais as comemorações de aniversário e atendendo ao pedido de muitos munícipes. Solicitamos desde já a apreciação do projeto de lei com a maior brevidade possível. Na oportunidade, Ademir José Alves. Encaminha-se para a ordem do dia. Obrigado, senhor presidente. Agora eu vou ler o projeto. Foi lido o ofício. Artigo 1. Inclui nas festividades do aniversário de Pirajuí, artigo 1. Fica instituído no município o passeio ciclístico para fazer parte das comemorações do aniversário da cidade. Artigo 2. A data, a hora e o roteiro do percurso serão previamente disponibilizados com no mínimo 20 dias de antecedência. Parágrafo 1º. O percurso deverá conter paradas em pontos específicos da cidade que fizeram parte de sua história. Parágrafo 2º. A inscrição para este passeio será organizada e disponibilizada pelo Poder Executivo Municipal no site, não podendo ser cobrada nenhuma taxa. Parágrafo 3º. A inscrição será feita para controle da organização. Parágrafo 4º. O passeio deverá ter um mínimo de participantes para sua realização, que será determinado pela Secretaria da Educação, Diretoria de Esporte, Cultura e Turismo. Artigo 3º. Fica desde já autorizado a Secretaria de Educação, Diretoria de Esporte, Cultura e Turismo, elaborar premiações diversificadas durante este passeio, como, por exemplo, a bicicleta mais diferente, o ciclista ou a ciclista com a melhor fantasia, a bicicleta mais antiga, dentre outras modalidades que se enquadram no passeio ciclístico. Parágrafo único. A modalidade escolhida para premiação, bem como as regras e demais informações, também deverão ser disponibilizadas com antecedência mínima de 20 dias. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Foi assinada pelo China e o Beto Chaves. Agora o seu e o do Ricardo. Do Deixando Marcelo. aberto, ô prefeito. Desculpa. Quem sabe um dia, né? Deixando aberto aí para os demais vereadores que possam assinar o projeto também. Será um prazer poder ter os demais vereadores juntos. Justificativa, projeto de decreto legislativo número 001 de 2021. Considerando o senhor Dr. Marcelo Laneza Felício, filho de Marcelino Felício e Maria Aparecida Laneza Felício, casado com Sara Marques Falavinha Felício, fruto deste relacionamento, nasceu-lhe a filha Isabela Marques Felício. Natural de Pirajuí, após estudos em escolas públicas de nossa cidade, Olavo Bilac e Dr. Alfredo Pujol, ingressou no curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná, na cidade de Curitiba. Formou-se no ano de 2000, fez residência médica no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, especializando-se em cirurgia cardiovascular com o Dr. José Pereira da Silva, realizou estágio de cirurgia cardíaca na Itália e doutorado em cirurgia cardiovascular pela Universidade Estadual de São Paulo. Considerando que o Dr. Marcelo é chefe da equipe de cirurgia cardíaca e coordenador do programa de transplante de Botucatu, que está entre os que mais realizam transplantes do Estado e a primeira no interior paulista. Foram 23 transplantes cardíacos em menos de dois anos. Isto posto, propomos, após ouvido o plenário na forma no disposto no artigo 12, inciso 2, letra Q, da Lei Orgânica do Município de Pirajuí e na forma regimental, que seja apreciado e votado o presidente projeto de decreto legislativo. Ortoga título de honra ao mérito ao Dr. Marcelo Laneza Felício. Artigo 1. A Câmara Municipal de Pirajuí
outorga ao senhor Dr. Marcelo Laneza Felício o título de honra ao mérito que, pela sua dedicação, zelo e competência, tem, juntamente com sua equipe médica, obtido ótimos resultados nos transplantes cardíacos no interior do nosso estado, possibilitando esperança para diversos pacientes, dando a eles maior expectativa de vida. Artigo 2. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão por conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento vigente. Artigo 3. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Okay. Encaminha-se para a ordem do dia. Ok. Justificativa projeto de decreto legislativo número 002/2021. Considerando que, desde o ano de 2020, todos nós estamos numa batalha contra o vírus Covid-19, que já ceifou milhares de vidas em todo o mundo. Considerando a intensa dedicação e o empenho dos profissionais da saúde de todas as esferas, que estão na linha de frente no cuidado de pacientes que são acometidos por este vírus. Considerando que muitos profissionais de saúde também perderam suas vidas enquanto desempenhavam suas funções, que é de grande importância o reconhecimento público desta Casa de Leis, de forma a eternizar este tempo que passamos, homenageando todos aqueles que de alguma forma estiveram diretamente ou indiretamente no combate a este vírus, especialmente os profissionais de saúde. Que as máscaras foi uma das imagens mais marcantes desta pandemia, que com seu uso impede significativamente a propagação deste vírus e possibilitou o retorno gradativo de nossas atividades, além de ser uma marca também dos profissionais da saúde, que sempre o usam em seus ambientes de trabalho. Que a proposta desse projeto é a confecção de um monumento que presta a devida homenagem a todos os heróis e heroínas que combatem ainda este vírus. Isto posto, após ouvido plenário na forma do disposto no artigo 12, inciso 2, letra Q, da Lei Orgânica do Município de Pirajuí, e na forma regimental, que seja apreciado e votado o presente projeto de decreto legislativo. Instituído monumento em homenagem aos profissionais da saúde. Artigo 1. A Câmara Municipal de Pirajuí institui monumento em homenagem a todos e todas profissionais de saúde que combateram e ainda combatem em seus ambientes de trabalho o coronavírus, Covid-19. O monumento será confeccionado em bronze por empresa especializada nas dimensões apresentadas em projeto próprio, no formato de uma máscara hospitalar, tendo em vista que este utensílio representa um dos meios de proteção individual e coletivo, pois, com seu uso, impede significativamente a propagação do vírus, possibilitando o retorno gradativo das atividades rotineiras de toda a população, bem como é um dos utensílios básicos usados pelos profissionais de saúde. No monumento deverá ser colocado a seguinte frase: confeccionada em uma placa de aço inox, a todos e todas profissionais de saúde que, com muito zelo, amor e dedicação, se mantiveram firmes em suas posições na linha de frente, no atendimento daqueles que precisaram, estendendo essa homenagem a todos que diretamente ou indiretamente também estiveram no combate da pandemia decorrente da Covid-19. Terceiro, deverá constar em todos os olerites dos servidores públicos municipais o número deste decreto legislativo, com o objetivo de propagar esta homenagem durante todo o ano de 2021. O local de instalação deste monumento será avaliado e indicado pelo Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Saúde.
As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão por conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento vigente. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Encaminha-se para as comissões permanentes. Ofício sem número de 11 de fevereiro de 2021, de autoria do vereador Osmar Nunes Pereira Júnior, que encaminha e justifica o projeto de decreto de lei 003. Projeto de decreto legislativo. Considerando o senhor Orlando Aparecido Moreira, nasceu em Pirajuí no dia 5 de março de 1951. É filho de Valdemar Moreira e Lázara Bueno Moreira, irmãos Carlos Roberto e José Antônio. Aos 25 anos de idade, casou com Rita de Cássia Romani, onde teve os filhos Júlio César, Gisele e Juliano. Netos, Isis Ingrid, Mariana e Miguel. Fez o curso de contabilidade no Colégio Comercial 29 de Março e também edificações em Lins. Foi responsável pelo setor de esportes da antiga SESC na década de 80, onde desenvolveu inúmeros projetos, a maioria direcionado para o esporte de base. Deu a sua contribuição para o esporte local, onde foi o principal responsável pela formação de muitos jogadores, ainda crianças naquela época, mas que no futuro viriam se tornar atletas conhecidos na cidade e em outros clubes de destaques, como é o caso de Paulo Comelli e Neguitão. Mesmo aqueles que não seguiram a carreira futebolística, utilizaram os ensinamentos e a disciplina dos times de base comandados por Moreira como alicerce para alcançar o sucesso em suas profissões. São muitos desses garotos de ontem e adultos de hoje que ocupam posições de responsabilidade em vários setores da comunidade, na política, segurança, saúde, etc. Todos eles gratos aos ensinamentos do ex-técnico Moreira, que os ajudaram muito em suas formações. Orlando dedicou grande parte da sua vida ao jornal Gazeta de Pirajuí Regional, para ser específico, quase 40 anos. Foram aproximadamente 4 décadas de muita luta para manter o semanário que hoje é respeitado em toda a cidade e região. A história do jornal Gazeta de Pirajuí Regional é semelhante à história do nosso município. Lutou, venceu as dificuldades e agora continua crescendo cada vez mais, graças à perseverança de seu fundador, Orlando Aparecido Moreira. Depois que fundou o jornal Gazeta, Moreira ainda continuou por algum período comandando as suas equipes de base, conduzindo jovens em viagens inesquecíveis para as várias regiões do estado, incluindo diversas cidades litorâneas onde participaram de inúmeras competições esportivas. Poucos anos depois, decidiu deixar o esporte para dedicar-se inteiramente ao jornal. Todo esforço e dedicação de Orlando Moreira valeram a pena, pois transformou o Gazeta Pirajuí Regional num semanário ativo, presente em todos os eventos e coberturas jornalísticas de Pirajuí e região. Visitas do governador, deputados e ministros, anúncio de liberação de verbas para entidades assistenciais e filantrópicas, implantação de projetos que melhore o nível da vida das camadas sociais mais carentes. Não importa o tipo de notícia, a Gazeta está sempre presente. Devido a essa versatilidade e confiabilidade, o jornal adquiriu o respeito de toda a comunidade, não só de Pirajuí, mas de toda a região. Considerando a importância desta Casa de Leis em reconhecer as pessoas que, por meio de sua vida, marcaram a história de Pirajuí, considerando que o senhor Orlando Aparecido Moreira completa 70 anos em março deste ano de 2021, e isto posto, propomos, após ouvido plenário na forma de disposto no artigo 12, inciso 2º, letra Q, da Lei Orgânica do Município, que seja apreciado e votado o presente projeto. Sala de Sessões, Osmar Nunes Pereira Júnior, o vereador que fez essa indicação. Encaminhe-se para a ordem do dia. Luiz Augusto Bortolotti Azevinheiro, Ademir José Alves e Euclides José Campos, respectivamente presidente e vereadores da Câmara Municipal de Pirajuí, vem através deste apresentar o projeto de decreto legislativo número 004 de 2021, que tem por objetivo regulamentar os títulos e honrarias concedidas por esta Casa de Lei, indicadas pelos vereadores por meio de projetos de decreto legislativo. O objetivo é trazer
economia aos cofres públicos, limitando as homenagens e deixando a cargo dos vereadores o custo das confecções das placas e demais homenagens comemorativas. Ao início, a nova legislatura 2021 a 2024, foram verificadas homenagens em placa e em inox de anos anteriores que não foram retiradas ou entregues, ou seja, confeccionadas sem utilização, gerando ônus aos cofres públicos. Além da economia aos cofres públicos, tal homenagem se tornará ainda mais relevante, fazendo com que os vereadores se comprometam com o seu custo e demonstre a real importância da homenagem proposta. Diante do exposto, os vereadores decidem por apresentar o referido projeto de decreto legislativo que regulamenta as concessões de homenagens desta Casa de Leis. Na oportunidade, reiteramos os protestos de consideração e apreço. Regulamenta as homenagens de títulos: cidadão pirajuense e honra ao mérito. Votos, congratulações e aplausos. E medalhas de mérito desportivo e demais homenagem no âmbito municipal, ortogadas pelos vereadores. Fica sob a responsabilidade dos vereadores, autor do projeto de decreto legislativo, o pagamento de todas as despesas referentes à confecção da homenagem proposta. Artigo 2. Os autores da proposta deverão também se responsabilizar pela contratação da empresa especializada na confecção da homenagem proposta, efetuando o pagamento de todas as despesas diretamente com o seu responsável, apresentando na Secretaria da Câmara Municipal o devido comprovante de pagamento. Parágrafo único. Após a comprovação de pagamento, e conforme discricionariedade do presidente da Câmara, será marcada a sessão de entrega da homenagem. Artigo 3. As despesas decorrentes da sessão solene para entrega de homenagens correrão por conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento vigente e mediante conveniência e discricionariedade do presidente. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Esse projeto de lei também tem o nome do Beto aqui, né, Beto? Encaminha-se para a ordem do dia. Passaremos agora para a leitura das indicações. Indicação 019, de 10 de fevereiro. Autoria do vereador Beto Chaves, que indica ao prefeito que, em tempo oportuno, determine ao setor competente a limpeza da praça do Jardim Paraíso, a poda da grama e a troca das lâmpadas queimadas. Indicação 020, de 10 de fevereiro. Autoria do vereador Beto Chaves, indica ao prefeito que verifique a possibilidade de determinar sentido único para a entrada do bairro Santa Guilhermina por meio deste pontilhão central e que também o sentido único permaneça na quadra imediatamente posterior ao pontilhão, deixando as outras duas passagens com mão dupla. Indicação 022, de 11 de fevereiro, de autoria da vereadora Iara, que indica ao senhor prefeito que verifique a possibilidade de limpar com a devida carpinagem e retiragem dos entulhos à volta do ginásio de esportes Satílio de Lima Gigantão, bem como o calçamento nos lugares que ainda necessitam. Indicação 023, de 11 de fevereiro, de autoria dos vereadores Iara e Osmar, que indica ao senhor prefeito que verifique a possibilidade de instalar uma cobertura todo no posto de saúde central Jorge Meireles da Rocha, na ala destinada ao atendimento e testagem de pessoas com sintomas do Covid, disponibilizando assentos individuais com o respectivo distanciamento das cadeiras, trazendo mais conforto e segurança para todos que ali precisam passar. Indicação 024, de 11 de fevereiro, autoria do vereador Osmar, que indica ao senhor prefeito que determine ao setor de obras e serviços, a fim de colocar um redutor de velocidade do tipo lombada
na Avenida Orestes Persson, na altura do número 46. Indicação 025, de 11 de fevereiro, de autoria do vereador Osmar, que indica ao senhor prefeito que verifique a possibilidade de criar um ponto de ônibus em caráter de urgência na rua Catanduva, na altura do número 14, no bairro Vila Bel. Encaminha-se as indicações para o Executivo. Passaremos agora para a leitura e votação das moções dos senhores vereadores. Moção número 003 de 2021. Considerando o trabalho de todos os professores e professoras da rede municipal, estadual e privada e seus esforços para a continuidade do ensino a todos os alunos e alunas de nossa cidade neste tempo de pandemia. Considerando que os professores e professoras, de modo geral, precisaram se inovar, modernizar para garantir o ensino, mesmo à distância, demonstrando total empatia pelos seus alunos, evitando maiores prejuízos no ensino durante o ano de 2020. Que agora, em 2021, está ocorrendo o retorno gradual das aulas presenciais, sendo neste primeiro momento de forma híbrida, mais uma vez necessitando do empenho e dedicação dos professores e professoras. Considerando a importância de reconhecer este trabalho dos professores e professoras, que também estão na linha de frente. Isto posto, propomos a presente moção de aplausos aos professores e professoras da rede de ensino de Pirajuí, no âmbito municipal, estadual e privado, por toda a dedicação, criatividade, empenho e zelo na manutenção do ensino aos alunos durante este período de pandemia, especialmente nesta nova fase de retorno das aulas presenciais. A presente moção deverá ser encaminhada aos seguintes representantes das escolas: Flávia dos Santos Barbieri, diretora da Divisão de Educação; Cletus Soliva, diretor Colégio Fundamental Prevê Objetivo; Maria Aparecida de Oliveira Pagliassi, diretora professora Maria Angélica Marcondes; e Cláudia Salgado, Escola Estadual Dr. Alfredo Pujol; e Adriana Pontes de Andrade, Pingo de Gente. Em discussão, a moção. Professor Vandão com a palavra. Eu convidaria todos, né, que quisessem, eu já coloco à disposição. Poderia ter feito isso antes, mas eu gostaria de fazer aqui, para quem está em casa também, esse convite a todos vocês da Casa de Leis Amigos, que assinassem conosco essa moção, se for bem-vindo para vocês essa colocação feita por mim e pelo Osmar, em reconhecer esse desempenho da classe de diretores e educadores do município, da rede tanto particular como municipal, nesse empenho em período de pandemia. Foi muito bem explicado, mas eu quero estender o convite a vocês que assinem conosco essa moção. Vocês estão convidados, tá? Professor Vandão. Muito boa noite a todos. Boa noite. Eu quero cumprimentar aqui a Yara e o Osmar pela iniciativa, muito merecida, porque eu acho o seguinte: o Brasil só vai tomar o rumo do progresso a partir do momento que nossos governantes valorizarem o professor. Enquanto os professores estão passando por essa fase difícil, ainda mais com essa pandemia agora, nossos alunos, na minha opinião, precisam retornar às aulas. Isso está fazendo muito mal para nossas crianças, do ponto de vista social. Eles precisam estar em contato com os amiguinhos deles. Eles precisam aprender. E no nosso caso aqui em Pirajuí, em muitas cidades, né, que muitas de nossas crianças vão para a escola por causa da alimentação. E quem está à frente de tudo isso, com esse trabalho com nossas crianças, com o futuro de nosso país, são os professores e os funcionários das escolas. Parabéns, Yara e Osmar. Eu agradeço as palavras, professor, e já coloco assim, importante relevância.
o papel, a omissão do governo do Estado em algumas colocações com relação à educação. Tá? Então, por aqui que eu me estendo ainda mais, me posiciono e reconhecer o esforço da direção realmente municipal e daquela particular que tem se colocado na empreita pela briga em se desdobrar, em reconhecer o quanto a criança ou adolescente que está em casa precisa desse ensino e se virar nos 30 ou nos 40 minutos, ou 1 hora ou 2 horas, segurar os nossos filhos, que nós temos filhos, e muitas vezes nós vemos a questão, desculpa o termo, cansados, eu ia falar outra palavra, mas, enfim, realmente reconhecer esse esforço por parte deles. Tá? Obrigado, viu, professor? Pois não, professor. Até eu acho, Yara, aqui, os professores deviam também, porque eles fazem parte da frente, né, desse problema da pandemia. Eu acho que devia ter um programa de vacinação, né, urgente também para eles. Eu não sei como que está esse programa, não tenho acompanhado muito, cada hora muda, né? Existe um protocolo obrigatório do município, né? Creio que está à disposição no centro de saúde, mas tem um protocolo, ele é obrigatório. Com a palavra, o vereador Osmar. Eu agradeço, professor. E assim, realmente a dificuldade ela é tremenda. Nós retomamos agora, eu sou professor de artes no município, e voltamos realmente na ativa. E nós vemos a dificuldade que é isso. Quando se ouve falar, é uma coisa. Agora, quando você está ali realmente em sala de aula, com esse rodízio, com essa dificuldade, com essas crianças, esse período todo, com máscara, é algo assim, eu posso dizer que é surreal. Tá? Nós estamos acostumados com salas lotadas e diariamente com esses alunos, e eles ativos todos os dias, e você se deparar com essa realidade agora, realmente o professor ele é um herói, porque tem que se reinventar absurdamente. Então, acho que essa homenagem ela vem justamente para isso, porque eu estou sentindo na pele o que é esse retorno. Nós sentimos na pele o que foi essas aulas online e agora esse retorno. Então, não é fácil, tá? Não é fácil. É necessário, sim, se faz necessário, mas o senhor falou algo que é muito importante, realmente. A questão da vacina seria excelente, né? Se todos os professores também já tivessem nessa lista de prioridade, né? Porque eles iam trabalhar um pouco mais tranquilos também, porque existe muita preocupação. Mas essa homenagem é nossa, sim, creio que todos nós. E obrigado, professor, obrigado, assim, pelas palavras. Em discussão ainda do projeto, a moção, mais alguém? Doutor Eus com a palavra. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, colega vereadora. Eu quero, a exemplo do professor Vandão, cumprimentar os nobres colegas autores da moção. Uma homenagem muito bem colocada, muito bem observada por vossas excelências. Realmente a categoria dos professores, como disse o colega professor Vandão, é a profissão matriz de uma nação, né? A partir dela nascem todas as demais, né? Eu sou filho de professora, minha tia é professora na rede municipal de Pirajuí, então eu sei muito bem as dificuldades que elas enfrentaram, no caso da minha mãe que se aposentou já. Então, é uma moção que realmente nada mais do que homenagear esses profissionais que lutam no dia a dia, formando os nossos filhos, que são aí o futuro do nosso Brasil. Parabéns aos colegas. Obrigado, colega. Mais ninguém? Então, em votação, a moção de aplauso. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado a moção de aplausos. Moção de aplauso 04 de 2021, de autoria da vereadora Yara, que propõe a moção à empresa Jaguaci Avocado Brasil e à família Jaguaci, que tem disponibilizado centenas de vagas de trabalho aos moradores de Pirajuí e região, trazendo benefícios para muitas famílias e também para a própria economia de Pirajuí. Considerando a empresa Jaguaci Avocado Brasil, localizada na rodovia Marechal Rondon, quilômetro 355, Bauru. Considerando que esta empresa já contratou um grande número de pirajuienses que estão trabalhando no plantio e colheita desta fruta.
considerando a importância dessa disponibilização de vagas para a nossa cidade e o impacto econômico positivo que beneficiará diversas famílias, considerando a importância do reconhecimento desta empresa como parceira de Pirajuí, isto posto, propomos a presente moção de aplausos à empresa Jaguaci Avocado Brasil e à família Jaguaci, que tem disponibilizado centenas de vagas de trabalho aos moradores de Pirajuí e região, trazendo benefícios para muitas famílias e também para a própria economia de Pirajuí. Em discussão. Posso Pois colocar? não. Acrescentar que essa idealização dessa moção veio diante ao trabalho que eu faço na área social, e quando o parceiro realmente nos colocou à disposição, chamando os CRAS da região para aderir, né, a essas vagas, e eu como vereadora também indo lá para conhecer realmente, eu fiquei encantada. Lógico, a fazenda ela é da região de Bauru, porém nós somos uma cidade de agricultura, uma cidade onde temos trabalhadores que já têm se dispensado o trabalho na zona rural há muitos anos, e nada mais, nada menos, ocuparam com muita honra e valor as vagas lá. Essas vagas, hoje, tá? Se você me perguntar quantas vagas tem para Pirajuí, disponíveis 150 vagas. Quantas delas ocupadas? 150. Então, aí lá vão abrir mais quantas? Né? É durante o plantio, durante a colheita. Nós temos tido infelizmente, algumas recusas, né, de pessoas que estão nas triagens, mas são coisas pessoais. Caso vocês, colegas, queiram entrar alguns detalhes comigo por conta do CRAS, que está à frente disso aí, mas a empresa realmente abraçou Pirajuí por conta de que nós íamos lá e conversávamos, né, eu falo no nome da Casa de Leis, falando da necessidade de um pouco mais de vaga, tem um pouco mais, dá para criar um pouquinho mais, não dá para tentar passar de novo, faz teste de novo. Então eu precisava, como assistente social, em nome das famílias que estão empregadas e em nome da economia também, realmente, porque eram famílias que estavam desempregadas. Ah, mas é emprego temporário. Eu faço jus a uma frase dita por uma das pessoas que foi empregada. Graças a Deus, Yara, fazia muito tempo que eu não tinha um trabalho na minha carteira. E, infelizmente, desvalorizo, né, uma frase que eu ouvi de uma pessoa essa semana, falou assim: não quero sujar minha carteira num trabalho temporário de 3 meses. Então, nós estamos numa luta constante na área social para possibilitar vagas de emprego. E Pirajuí, e creio que essa Casa de Leis, assim como o Executivo, está em busca de oportunidades. Então, aquilo que estiver ao nosso alcance, levar o pirajuiense até essa vaga disponível, nós estaremos fazendo. Então, como profissional, como assistente social e como vereadora, eu coloco também essa moção a vocês, convido a todos vocês a assinarem junto comigo, tá? Para abraçarmos essa fazenda como parceira realmente, assim, quando tivermos outras colheitas. Mais ninguém? Em votação, a moção de aplausos. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado. Terminada a leitura da matéria do expediente, passaremos agora para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria da ordem do dia. Senhor presidente, gostaria de requerer a dispensa da leitura da ordem do dia. Em discussão e em votação, o requerimento da dispensa da leitura da ordem do dia. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado. Projetos do Executivo. Projeto de Lei 02/2021, de 3 de fevereiro, de autoria do prefeito César Henrique da Cunha Fiala, que autoriza o chefe do Executivo a abrir na contadoria do município de Pirajuí um crédito especial no valor de R$ 880 mil. Em discussão?
votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado. Projeto de Lei 03/2021, de autoria do prefeito César Henrique da Cunha Fiala, que autoriza o chefe do Executivo a abrir na contadoria do município de Pirajuí um crédito especial no valor de R$200 mil. Em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado. Projeto de resolução 01, de 27 de janeiro, de autoria da mesa da Câmara, que altera artigo 58 da resolução 04 de 1990. Em discussão. Esse projeto é o projeto que altera o horário das sessões das 20 horas para as 19 horas. Em discussão. Em votação o projeto. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de 11 de fevereiro, de autoria do vereador China, que inclui nas festividades do aniversário de Pirajuí o passeio ciclístico. Pois não, professor? Posso só fazer um comentário aqui, China? Você me dá licença? Pois não. Realmente, cresceu muito o interesse pelo ciclismo. E diz que as lojas que vendem bicicleta estão faturando bastante agora. Bicicletaria também. Né? Que bom, né? Tomara que todo o comércio fosse assim. Mas eu só queria, China, fazer uma colocação aqui, porque ao mesmo tempo que aumentou a prática do ciclismo, aumentou também muitos acidentes com bicicleta. Há 15 dias atrás, um amigo meu perdeu um neto de 14 anos, que ele caiu da bicicleta, bateu a cabeça, fraturou o crânio, morreu. Então, o que se coloca aqui, China, até para resguardar, por você, né, e pela Câmara, é colocar um artigo aqui sobre que as pessoas que participarem disso devem estar com equipamentos de segurança, capacete, joelheira, para evitar qualquer acidente. Eu sei que a Comissão de Esportes vai tomar essas providências, inclusive tem que ir um carro, né, da polícia, uma ambulância, tem que ter num passeio ciclístico desse. Mas eu acho que deveria colocar um artigo sobre isso. É só uma proposta de segurança. Então nós vamos colocar aqui em votação essa emenda do professor Vandão. Você desculpa, China, tá? É tudo para... Isso. No projeto de lei do China. Ok? Presidente, senhor presidente. Pois não, Beto. Seria como... seria algo obrigatório, né? Seria como uma dica, né? Não é como algo obrigatório. Vai aprimorar o projeto, né? Obriga. Isso é obrigatório, é que nem moto hoje. Porque esse ciclismo é para os familiares, não é uma competição. Né? Na verdade, tem que deixar bem... no caso de uma competição, não passeio sim, mas no caso de uma pessoa, de um usuário comum, aí, né, ficaria até estranho você obrigar o uso, né? Então tem que tomar muito cuidado em relação a esse tipo de colocação, pelo fato de que às vezes a prática de um esporte, ela passa a pessoa ser punida por não usar seria mais ou menos igual um IPI, né, no caso, né. Então, no caso de uma competição, eu acredito que então se faz necessário sim. Pois não, Damastor.
Ó, eu acho que, porque o problema é o seguinte, o que está solicitando aqui, que nós estamos aprovando, é uma lei por desfile, vai ser incluído no desfile. Isso. Como a Yara leu, que vai ter melhor bicicleta, fantasia, então aí seria difícil a obrigação do equipamento. Concordo com o professor, para outro tipo de evento. Não é o caso desse que nós estamos botando aqui. Tá, obrigado. Eu creio que para aquelas ideias que você estava colocando em crescer, né? Aqui mesmo fala que vem se tornar um esporte, né? Fazendo parte do município. Quando o exercício do esporte, porque coloca em risco, aí sim. Mas para escolha bem colocada. Como você vai escolher a fantasia da pessoa, a pessoa é cheia de, né? Eu entendi a colocação e vale. Eu entendi a colocação do professor também. Esporte, a prática do esporte eu estou falando por experiência própria, Yara, porque eu organizei aqui um passeio ciclístico quando estava na comissão de esportes. Quando sai sabe, uma coisa assim que eu não esperava. Eu fiquei eu fiz o trajeto de Pirajuí até a penitenciária masculina. Quando eu dei ali na estrada lá, eu fiquei rezando para não acontecer nada, porque uma molecadinha no meio, eles querem competir, eles saem. Mas esse projeto, como é a cultura que vai organizar, então eles poderiam, no dia do desfile, faz a descrição, o pessoal vir. Porque se nós for agregar o que o professor Vandão está falando, nós temos que pôr na lei. O uso obrigatório. Exato. Aí nós vamos ter que pôr em votação. Então, aí na verdade nós vamos estar punindo quem quer participar e não quer usar. E se algum deles descumprirem e fizermos uma vista grossa de repente, acontece alguma coisa, aí nós que vamos ser, já que é lei, nós que vamos ser punidos também. Então eu posso indicar o que? No dia do desfile, no dia do evento, o Osmar, como é uma das pessoas que vai estar na frente, ele solicitar o pessoal vir com... Acho que nessa ficha de inscrição pode vir especificando todos esses itens, né? E, claro, em termos de responsabilidade de quem vai estar indo, né, até esse evento também. O termo de responsabilidade muito bem colocado. Isso aí... Então nós não vamos colocar em votação e nós vamos já pôr a votação direto do jeito que está o projeto do China. Prefiro dessa forma, que seria mais correto. Então, como o Wilkes falou, né, no dia, seria orientado pelos sites, né, pelas as inscrições, da forma que tem que se proceder o desfile no dia. Mas eu entendi a preocupação do professor, sim, sobre... Mas não cabe, né? Porque é só apenas um evento Em votação, o projeto de lei 002 de 2021. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado. Projeto de decreto legislativo 01, de autoria dos vereadores Ricardo Curiara, que outorga título de honra ao mérito ao Dr. Marcelo Laneza Felício. Em discussão. Professor Vandão. Também cumprimentar a Yara e o Ricardo por essa iniciativa, muito merecida. É um rapaz filho de Pirajuí, de família de Pirajuí, que vem salvando muitas vidas. Parabéns. Agradeço, Ricardo. Gostaria de assinar com vocês. Agradeço, Ricardo, pelo convite. Em ter me colocado para assinar, porque você realmente se expôs, né? E eu tenho o prazer de falar com o Marcelo, é meu cunhado, e sei o quanto é a dedicação ao município. Muitas vezes ele não consegue fazer chegar aquilo que ele deseja no centro cirúrgico, o paciente que tanto fica numa sala de espera. Mas quando chega o município, o paciente de Pirajuí lá, ele fala: eu estou atendendo a cidade de Pirajuí. Eu vejo a alegria dele quando ele fala: tal pessoa foi lá, eu fiz o atendimento, mas agora nós estamos falando de transplante. Transplante. Essa homenagem é honra ao mérito pelo número de transplantes. É o quê? É você levar o coração dentro daquela mala. Não sei se vocês assistiram o primeiro do interior.
foi feito por ele, dentro daquela mala, aquele coração batendo, com horas para chegar, é todo um procedimento. E venhamos e convenhamos, nós já temos aqui pertinho, em Balbinos, recebeu o transplante a semana passada, aqui na região, aqui mesmo, em Balbinos, tem um paciente dele. E logo também, o número já ultrapassou esse que você falou, nós citamos, viu? Já está em 27. Beto Chaves, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite a todos os munícipes que nos acompanham. É literalmente devolver a vida, né? É uma coisa fantástica. Falar do Marcelo, que companheiro de futebol aí na adolescência, e hoje aí fazendo essa diferença, né? Que bacana. Me sinto honrado de ser amigo desse cara. E aqui eu estava olhando aqui, ele faz um transplante por mês. Praticamente é um por mês, cara. É um número fantástico. Faço questão de votar a favor e peço se possa assinar junto. Muito obrigado. Em votação, quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado. Projeto de Decreto Legislativo 04, de 17 de fevereiro, de autoria dos vereadores Luiz Augusto Bortolotti, Ademir José Alves, Euclis. Desculpa, voltando. Projeto de Decreto Legislativo 03, de 2021, de autoria do vereador Osmar, que outorga título de honra ao mérito ao senhor Orlando Aparecido Moreira. Perdão, Moreira. Em discussão. Em votação, quem for favorável, permaneça sentado, quem for contrário, que se levante. Aprovado. Projeto de Decreto Legislativo número 004, de autoria dos vereadores Guto, China, Euclis e Beto Chaves, que regulamenta as homenagens de títulos Cidadão Pirajuiense e Honra ao Mérito, votos, congratulações, aplausos e medalhas de mérito desportivo e demais homenagens no âmbito municipal outorgadas pelos vereadores. Em discussão. Esse projeto é um projeto de autoria meu, do China, do Dr. Euclis e do Beto junto. Nós fizemos isso aí por quê? Para que a população que nos ouve em casa nos entenda que nós temos aqui na Câmara Municipal título, essas placas, que ela tem um custo alto para a Câmara, que foram dadas a certas pessoas, políticos, enfim, pessoas que muitas vezes não são de Pirajuí e passaram por Pirajuí, né? E aqui nós temos, por exemplo, placas que foram dadas homenagem a um senador agora, e até hoje o senador ele não sabe que ele foi homenageado, que ele tem essa placa em Pirajuí, o quanto custou, e ela está parada aqui em Pirajuí. Nós temos uma outra placa aqui em Pirajuí que foi dada a uma autoridade do judiciário, há alguns anos atrás, que nem sequer o e-mail para receber a placa dele ele passa para a cidade. Então, qual é a finalidade disso aí? Que quando nós formos dar uma placa dessa para alguém, a gente se reúne primeiro. Vamos se reunir, ver a importância dessa placa para a cidade, todos os vereadores concordarem em dar essa placa, não ficar um negócio pessoal. Porque quando se torna um negócio pessoal, muitas vezes o homenageado não está nem sabendo que ele está sendo homenageado. E aí a Câmara tem um custo alto para fabricar essas placas e muitas vezes não consegue nem entregar. Nós temos aqui placa de ex-governador, um monte de placa que a gente não consegue entregar. E o pior de tudo é a pessoa que não se interessa em nem receber essa placa. Então esse é o objetivo disso aí. Senhor presidente, se o senhor permitir, e eu também vejo a questão de respeito ao dinheiro público, né? Porque se fala quando você dispõe de confeccionar essas placas, você está tirando o dinheiro da população para uma pessoa que sequer
faz questão de vir buscar essas placas. Então, eu acho interessante esse projeto e está aberto aos demais vereadores que quiser somar para a gente pôr em prática esse projeto. Senhor presidente. Em discussão? Beto Chaves. Senhor presidente, o China falou que eu estava pensando em dizer, porque eu acho que é o ponto, talvez o ponto principal do projeto, né? Que é o respeito com o dinheiro público. E por isso que eu fiz questão, agradeço. Não foi um projeto que teve uma participação de ideia minha, mas quando o presidente, não sei se foi o presidente, doutor Eu, quem foi que teve a ideia de fazer, mas eu de pronto quis assinar porque, como eu disse, é um respeito com o dinheiro público. E nós precisamos moralizar, né? E precisa começar daqui. E acredito que poderia estar incluso nesse decreto que todos que assinarem, a despesa fica por todos que assinarem. Mas está assim. Está assim, né? Está assim. Porque é quem propõe e quem assina junto. Quem assina junto. E isso já está constado aqui, eu não Está percebi. constado. Então, ok. Ok, tá, discussão, mais alguém? Doutor Eudes com a palavra. Só ratificando aí o que os colegas muito bem colocaram, o viés principal deste projeto é a economia, né, de verbas, de gastos, evitar gastos, principalmente no momento atual do país, né, que nós estamos aí com um déficit orçamentário, não só a nível federal, mas estadual e municipal. Então, sem dúvida, é um projeto que ampara aí o erário, né, o cofre da municipalidade. Deixando bem claro aqui que ninguém é contra, nós somos a favor, mas nós queremos moralizar. Inclusive, eu quero dar os parabéns para o Ricardo e para a Yara pelo título, para o Marcelo Felício, que todos nós sabemos que são filhos da terra, são pessoas, né, queridas no Brasil, e um título desse aí, pela importância que ele tem, não só no Brasil, mas também na cidade, para nós pirajuienses, o custo da placa vai ser irrisório. Ok? Com a palavra, Yara. Você se colocou antes, presidente, e realmente eu queria deixar bem claro que a frase que o presidente usou por questão pessoal, se não fosse hoje, talvez a homenagem do Marcelo, por ser meu cunhado, seria em outro momento, né? É que veio a calhar que dessa apresentação do projeto de vocês, né? E subsequente à apresentação da placa. Seria pessoal em qualquer momento, porque creio que ele seria meu cunhado e vai ser meu cunhado por muitos anos, tá bom? Em votação, quem foi favorável, permaneça sentado, quem foi o contrário, que se levante. Aprovado. Acabou, né? Terminada a ordem do dia. Passaremos agora para a explicação pessoal. Vou retirar. Senhor presidente, eu retiro. Faz o sorteio normal, depois retira. Retira já. Pula os três, está um atrás do outro aqui, ó. Quem vai falar? Ficou a Yara, você vai tirar, Ricardo? Yara, o Osmar tira, o Ricardo. Eu já tirou, né? Tirou, doutor? Só falta o Ricardo. Tirou? Sem mais nada a declarar, declaro encerrados os trabalhos desta presente sessão.